Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, Francisco por aqui, tudo bem com vocês, galera? Beleza, então. Pessoal, mais para trás aí eu fiz um vídeo aqui no canal criando esse input de CPF, né? Onde não importa como a pessoa digite, sempre no final o CPF vai ficar no tamanho padrão. O que nós vamos fazer nesse vídeo? Desenvolver. Nós vamos desenvolver um cadastro, tá? Nós vamos desenvolver um cadastro com o nome e CPF da pessoa e vamos salvar esse nome e CPF no banco de dados. Porém, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o cadastro dessa forma, tá? Nesse formato, beleza, no banco de dados, porque ele já está indo nesse formato. Ele vai verificar se essa pessoa já está cadastrada. Se tiver cadastrada, ele não vai cadastrar o novo CPF. E uma coisa nova aqui, pessoal, a gente vai fazer ele validar esse CPF. Você sabe que CPF ele tem um cálculo, né, para validar um CPF. Então, nós temos aqui duas funções. Uma que vai fazer, colocar esses pontos aqui, e outra que vai validar. Essas funções nós não vamos digitar. Eu vou deixar o link aqui para você baixar as funções, mas a gente vai desenvolver todo o projeto, só não as funções que vai fazer isso. Elas já estão prontas. Eu vou já mostrar como é que a gente vai copiar elas e incluir elas no nosso projeto, beleza? Você pode colocar aí no Google o seguinte, como validar CPF, né? Validar CPF, você coloca assim, cálculo de validar CPF. Eu achei esse site aqui, ó, explicando. Aí você vai entender que para validar um CPF tem todo um cálculo matemático que é feito, beleza? Se você tiver curiosidade, depois você dá uma olhada. Por isso que essa função de validar o CPF ela é meio complexa. Por isso que é ruim para a gente fazer ela aqui em vídeo, explicando ela. Então, melhor você já ter ela pronta, tá? Então, eu vou te deixar ela para você aí, ela pronta, de boa, só para você copiar ela, tá? Vou deixar um link para as duas funções. Tanto para validar, como para colocar os tracinhos, pontinho para ficar daquela forma, beleza? Outra coisa que você pode olhar aí no Google também, você depois mais pra frente a gente pode até fazer um projeto desse, é um gerador de CPF, tá? Você bota aí no Google, gerador de CPF válidos, tá? Que ele vai basicamente usar aquela função, a função, né? Aquele cálculo, e aí você clica aqui, ó, ele vai gerando para você CPFs, tá? Isso aqui ele gera CPF válidos, beleza? Eu já vi outros sites, né? Tem vários sites de gerador de CPF, tranquilo? Esse site aqui eu nem testei, confesso que eu nem testei, mas ele está gerando CPF. Eu acredito que todos são válidos, né? Porque gerar CPF válido, eu tinha visto outros, tá? Mas bora desenvolver nosso projeto? Então é isso. O nosso projeto, né? Não vai ser isso aqui, tá? O nosso projeto ele vai. Posso fechar isso aqui também? Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu abrir meu localhost logo aqui. Para desenvolver esse nosso projeto, nós vamos precisar do Zemp rodando, beleza? O Apache, né? O servidor Apache do Zemp rodando, vamos trabalhar com PHP. Vamos precisar do Workbench para criar o nosso projeto, onde vai receber o nome da pessoa e o CPF da pessoa, banco de dados. E vamos usar um editor de código para fazer o nosso código. Nesse caso eu uso o Visual Studio, beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer é criar a pasta do nosso projeto, tá? Então, aqui no C2 ponto, no Zemp, htdocs, eu vou criar uma pasta chamada CPF, onde vai ficar o nosso projeto. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Então, nós vamos precisar de 3 arquivos. Um arquivo de funções, tá? O arquivo do cadastro, né, onde vai o input do CPF e o nome da pessoa. E outro cadastro chamado envia CPF, que é onde ele vai fazer o cadastro no banco de dados. Só lembrando que ele vai verificar se o CPF é válido, ele vai verificar se não está cadastrado já, e aí ele vai fazer o cadastro, tá? Beleza. Eu vou deixar o link aí para você acessar, né, meu drive aí, e você vai baixar essa função aqui, ó, funções PHP, tá? Então aqui nós temos duas funções. Eu tenho funções em PHP, essa bem aqui que ela acaba bem aqui, tá? Eu tenho essa função PHP que ela acaba aqui. Ela é uma função para verificar se o CPF é válido. Ela retorna falso se ele não for válido e retorna verdadeiro se ele for válido, beleza?
Aqui embaixo eu tenho outra função. Nesse arquivo eu tenho duas funções. Eu tenho uma função em JavaScript. Essa função é aquela que vai formatar o CPF. Ou seja, vai botar os tracinhos, vai botar o pontinho, independentemente de como a pessoa digita, tá? Então o que a gente vai fazer? Para começar, a gente vai criar um primeiro arquivo aqui, new test file, beleza? A gente vai criar esse arquivo em PHP mesmo, tá? Eu vou abrir aqui a tag do PHP, beleza? E vou fechar essa tag do PHP, tranquilo? E vou colocar, deixa eu fechar isso aqui. Eu vou deixar aqui que esse aqui é o link pra gente, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês. Cadê aqui? Aqui. Essa função do PHP, a gente vai copiar ela desde aqui, ó, até aqui, beleza? Então você copia ela, tá? Deixa eu ver se eu consigo copiar ela por aqui. Se eu não conseguir, a gente vai ter que baixar. A gente copia ela e cola ela aqui. Deu certo, tá? Então você cola ela dentro de PHP, beleza? Essa é a primeira função. Tranquilo. Então, a tag do PHP, você fecha a tag aqui, né? Abre a tag aqui e baixa toda a função. Lembrando que essa função aqui é para verificar se o CPF é válido ou não. Beleza? Se você quiser digitar ela todinha aí, fazer ela, tranquilo? Beleza. Agora, vamos pegar a função para formatar o CPF. Beleza? Função em JavaScript, que ela vai formatar o CPF. Aqui você pode pegar ela toda, desde o comentário até a tag que fecha o script. Lembrando que para ser válida, ela tem que estar a tag aqui que abre o script, a tag de abrir script, a tag de fechar script, tá? Aí nós vamos aqui, abaixo onde fecha a tag do PHP, você coloca ela, tá? Lembra que abaixo onde fecha. Aí ela vai ter uma tag que abre o script e uma tag que fecha. E, deixa eu dar um enter aqui. E a função, ela vai estar aqui dentro, ó, tá? Eu até usei essa função num vídeo passado aí pra gente fazer, eu já fiz um vídeo disso. Esse arquivo aqui, nós vamos salvar ele lá dentro daquela pasta CPF, né, que a gente fez. Cadê ela aqui? CPF. CPF, bem aqui. Nós vamos salvar ela com o nome funções, tá? Funções.php. Sem acentos e sem ser cedilha, tá? Então, vamos salvar a funções. Pronto. A nossa função, nosso arquivo de função está criado, beleza? Agora nós vamos criar a nossa parte do input, onde o nosso formulário, onde a pessoa vai digitar o nome e vai digitar o CPF, tá? Para a gente começar a já usar as funções. Então eu vou aqui, new test file, eu vou colocar tudo, vou criar tudo PHP mesmo, tá? Como aqui a gente vai rodar um HTML, né? Posso abrir com a exclamação, dar um enter, e aí eu tenho toda a estrutura básica do HTML, beleza? TF8 mesmo, BTR. O título aqui da página eu vou colocar cadastro, tá? Dentro do body a gente vai definir, né? Definir a primeira coisa que a gente tem que fazer, abrir nosso formulário, abrir nosso form, que é onde vai a parte dos inputs, beleza? Aqui, o action dele, né, a ação, ele vai enviar para onde? A gente vai enviar para o a gente vai colocar o nome dele de envia CPF.php, né? Então esse formulário vai ser enviado por via CPF, que vai fazer o cadastro no banco de dados. O método que a gente vai usar aqui, a gente vai colocar o método post mesmo, tá? Método post, beleza, tranquilo. Primeira coisa que a gente vai criar, né? O nome da pessoa. Pessoal, esse formulário vai ser bem simples, tá? Porque senão o vídeo fica muito grande, se for fazer um negócio bonito aí, cheio de design, ele é para funcionar, tá? Primeira coisa que vamos fazer, vamos criar um input para o nome, beleza? Ficou errado aqui. Nós vamos criar um input para o nome, tá? Beleza. Esse input para o nome ele vai ser text mesmo, beleza? O name dele vai ser nome, tá? E aqui no final eu vou colocar um BR e aqui no final eu vou colocar 2 BR, tá? Para ele não ficar tão junto, tranquilo. Depois eu vou precisar do CPF do caboclo, né?
Mesma coisa, eu vou colocar um input para ele, tá? Vou colocar um input. O type dele vai ser text também, tá? CPF ele vai passar como string mesmo, tá bom? Vamos colocar um size para ele, o tamanho dele, porque ele não vai ficar tão grande, de 22, beleza? O name dele vai ser CPF, tá? Que mais? A gente vai colocar também um required, tá? Um required, tá? Vamos colocar um required que é para ele, como é que se diz? Para ele não aceitar vazio, tá? Para ele ir preenchido, para quando a pessoa clicar no enviar, se ele tiver vazio ele não vai, tá? O ID dele, vamos colocar um ID, tá? Porque a gente trabalha de script. O ID dele também vai ser CPF, beleza? E vamos colocar um max, opa, que ficou errado, né? O ID dele é CPF. Vamos colocar para ele aqui um max length, né? Max length de, deixa eu ver se ficou certo. Max length. Eu acredito que ficou certo. Igual a 14, ou seja, ele só vai a 14 caracteres, daí ele não passa, tá bom? Beleza? Como ele está muito grande, né, eu vou botar ele mais aqui embaixo. Depois a gente vai continuar aqui, porque a gente vai precisar aqui chamar a função de onKeyApp, né, que é a função quando solta a tecla, para ele poder chamar a função que nós vamos formatar o CPF, tá? Beleza. O que é que falta aqui agora? Depois dele aqui a gente vai dar um BR também, para ele pular uma linha depois desse input. Na verdade aqui a gente vai dar 2 BR, que eu não quero que ele fique tão colado. Aí nós vamos criar um button, tá? Esse button vai receber o nome cadastrar, o button vai receber cadastrar. E o type desse button, type dele, calma aí, type dele, nós vamos colocar o type dele de submit, tá? Submit, que é o enviar, beleza? Então, com isso, nosso formulário está criado, tranquilo. Vamos salvar ele para saber como ficou. O nome dele vai ser CAD CPF, tá? CAD CPF. Agora a gente vai aqui Posso fechar isso aqui, né? Não vou precisar mais. Vamos caçar aqui, vou atualizar, vamos catar a pasta que nós criamos, né? CPF, tá aqui, tá? E aí a gente criou o CAD CPF, tá aqui, ó, né? Onde vai receber o nome e onde vai receber o CPF da pessoa, tranquilo? Beleza? Então vamos para frente, né? Tá. Para eu usar, ó, nota que eu estou em outro arquivo. Nota que o funções está em outro arquivo. Eles têm que estar tudo junto dentro da mesma pasta, ó. Tá? Para mim, da forma que eu vou usar aqui. Tem que estar tudo dentro da mesma pasta. Se tiver em outro lugar, não vai dar certo. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui no CAD, aqui acima, né? Aqui, eu vou colocar acima do body mesmo. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma tag do PHP, tá? Vamos abrir aqui uma tag do PHP. E vamos fechar ela, beleza? Para a gente fazer o seguinte, para a gente colocar um include, tá? Esse include é para mim poder usar outro arquivo. Qual é o arquivo que nós vamos usar? Um arquivo chamado funções.php, tá? Como a gente vai usar aqui a função que coloca os pontinhos, né, no CPF quando eu vou digitando, porque aqui é o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui o nome aqui, Maria, por exemplo, né, Maria. E aí, ó, não está acontecendo nada, ó. Ó, não está formatando nada o CPF da pessoa, tá? Então, o que que acontece? Deixa eu só atualizar aqui. O que que acontece? A gente precisa chamar a função, né? A função está aqui, eu dei o include nela, porém eu não chamei ela para ela ser executada aqui. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos aqui, no final desse CPF, né, do input do CPF, nós vamos chamar aqui essa propriedade aqui, né, do onKeyApp, beleza? Aqui no HTML, aqui dentro do input, beleza? Então a gente coloca assim, ó, onKey, aí coloca y, o p, onKeyApp é igual, tá?
OnKeyApp, aí você vai abrir as aspas. No outro vídeo eu explico tudo isso aqui, tá? Você vai colocar um txValues, né, que vai fazer referência aos próprios valores, ao próprio input onde nós estamos digitando e vai atualizando. E aí você vai colocar igual o nome da função que ele vai chamar, que é a função formatar, né? Formatar CPF, tá? Ele vai chamar a função aqui dentro. E aí, como é função, né, tem que abrir e fechar parênteses e você vai colocar de novo, né, x.values, tá? E já fechei e fecha aspas aqui, aspas dupla, tá, beleza? E ela fecha aqui. Então é só isso aqui, ó, tá? Você só vai essa função aqui do OnKeyApp, esses elementos, propriedades, que o que acontece? Ele meio que trabalha com aqui no caso com soltar a tecla. Toda vez que você vai digitar, quando soltar a tecla, ela vai ser disparada, né? Ela vai ser atualizada, beleza? Vou ver aqui se funcionou, né? Vou colocar Maria aqui. Não está funcionando. Aconteceu algum problema aqui? Deixa eu só dar uma olhada aqui o que foi que aconteceu, né? Não está funcionando ainda ela, né? Ah, agora funcionou. Tava faltando atualizar, tá? Pronto. Ela está funcionando. Só que ela não pegou foi o Max Lang, né? Mas ela está funcionando, ó. Eu digito, ó, CPF, tá? São 3, né? São 1, 2, 3, pronto. Aí ele tá pegando. Só que ele não pegou foi o Max Lang aqui que ele não pegou. Beleza? Então é o seguinte, a função ela está sendo disparada, né? Está funcionando. Aqui no Max Lang aqui, ele ficou errado o seguinte. Ele é Max Lang, aí ele é o seguinte, aí você corrige aí, é G, tá? No final, TH, né? Foi esse pequeno errinho que ficou aí, tá? Vamos atualizar. Vou botar Maria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, vejo que tá pegando de boa. Agora foi. Beleza? Chegou aqui, ó. Chegou aqui, ele parou. Então não precisa a pessoa. Ou a pessoa digita, tá? Ele vai sumir, vai atualizar, tá? Não tem problema. Ou a pessoa não digita. Se a pessoa digitar os pontinhos, não tem problema. Se a pessoa digitar também, não tem problema. De um jeito ou de outro, o CPF vai ser cadastrado no padrão, tá? Deixa eu só aumentar aqui o zoom, né? Só aumentar o zoom, ó, para ficar melhor. Então, não importa como a pessoa digita. Se ela digitar botando os pontinhos, ó, veja que ele bota e some. Mas quando ele digitar o próximo dígito, ele coloca novamente, ó, tá? E nos dois últimos, ele acrescenta o tracinho. Então, a função aqui do OnKeyApp aqui que nós chamamos, a função formatar CPF, ela está fazendo isso. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Aqui está ok, né? Tá, a função funcionou. Então, aqui está tudo certo. Ó, porque nós chamamos a função formatar CPF. Ó. Nós chamamos essa função aqui. Ó, formatar CPF, tá? Chamamos essa função. Agora, nós vamos fazer o cadastro. Beleza? Vou dar um file, new test file. E a gente vai fazer o cadastro. Vou usar PHP, né? Nós vamos fazer o cadastro desses dados, do nome do CPF, dentro de um banco de dados, tá? Então, nós abrimos aqui o arquivo PHP, tá? Beleza? E nós vamos criar agora o envia CPF. Eu vou salvar esse arquivo, vou abrir a tag aqui, tá? Vou abrir a tag do PHP, beleza? Opa, todo doido, hein? Vou abrir a tag do PHP e aqui nós vamos fazer o código que vai cadastrar no banco de dados. Deixa eu salvar logo. Save, né? Esse aqui vai ser o envia CPF, tá? Vou salvar ele logo, deixar ele salvo. Foi esse nome mesmo que nós colocamos? Foi, né? Aqui, ó, envia cpf.php. Envia cpf.php. Porque se ele não tiver certo, não vai dar certo. Tá, beleza, nós criamos eles. Tá, nós vamos cadastrar no banco de dados, correto? Só que nós não temos o banco de dados ainda. Então, vamos aqui no Workbanks criar o nosso banco de dados, tá? Então,
nesse bichinho aqui redondinho aqui, 3 bichinhos redondinhos um em cima do outro, tá? Você vai clicar nele, que é criar um banco de dados, né? Que é o New Esquema, criar um novo banco de dados. Vamos chamar esse banco de dados de CPF, tá? Vou dar um apply para ele, ó, create esquema CPF. Esse aqui é o código. Se você quiser usar o código aí, aqui, ó, opa, não aparece, né? Porque estou com essa tela aberta. Create esquema CPF. Vou dar um apply, finish, né? Se você quisesse usar aquele código aqui, ele também daria certo. Você formaria aí o teu banco de dados tranquilo, tá? Dá um refresh aqui, tá bem aqui ele, CPF, eu vou dar um clique duplo nele para ele ativar, tá? Preciso estar com ele ativo. Vou criar uma tabela, create table. O nome dessa tabela, vamos dar para ela o nome de CAD CPF mesmo, tá? Vamos dar para ela o nome de CAD CPF, o nome da tabela. Vou ajeitar aqui meu teclado, tá? CAD CPF, beleza. Aí a gente coloca um ID, né, para ela, coloca um nome, tá? E coloca o CPF. Só lembrando que o CPF vai achar mesmo, beleza? Vai ser uma string mesmo. Tá, vamos deixar como tá, né? 45, vai achar 45. O ID, né? Não pode esquecer de colocar o auto-incremente, o aí, senão ele não aceita. E vamos colocar tudo no null. O TF8MB4, tá? O collection, o char7. E pronto. E vamos dar aqui uma aplicar, né? E aqui está o código para criar a nossa tabela no MySQL. Vou aplicar ele, finish, vou voltar aqui na tabela CAD CPF, né? E vou clicar aqui que parece um calendáriozinho, ó, que aí ele executa a tabela para mim na tela, tá? Executou, tá mostrando aqui embaixo que não tem nada, beleza? Então vamos voltar aqui para o Visual Studio Code e vamos desenvolver o nosso projetinho para cadastrar. Só lembrando que aqui, onde ele vai fazer esse cadastro, só lembrando que ele vai verificar, né, isso, se o CPF é válido ou não. Então aqui a gente precisa também colocar o include da função, né? A gente precisa incluir esse arquivo aqui, ó, funções.php, tá? Funções.php. Só lembrando que se você tivesse a conexão também em outro local, você também incluía a conexão aqui, beleza? Funções, né? Funções.php, tá? Ponto e vírgula, nós incluímos o arquivo. Por que nós incluímos ele aqui? Porque nós vamos usar essa função, né? Vamos usar a função verificar CPF, tá? Então, nós vamos usar ela aqui. Como nós vamos usar, nós precisamos dela, beleza? Beleza, então. Então, vamos fazer a nossa conexão com o banco de dados. Então, eu crio uma variável conexão, MySQLi, né? Connect, MySQLi connect. Eita, que hoje o negócio tá difícil. Deixa eu ajeitar aqui. É o meu teclado que tá bambando. Espera aí. Acho que agora deu certo. MySQL connect, né? A função localhost, tá? Usuário root. A senha, né, do meu banco de dados aqui, que eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesmo. Nosso banco de dados, lembra que a gente deu o nome para ele de CPF? Pronto. Cara, nossa conexão está criada. Muito simples criar uma conexão. Feito isso, nossa conexão está criada. Beleza? Só lembrando que algumas pessoas, elas criam, né? Por exemplo, elas criam essa parte aqui da conexão, tipo, localhost, né? Localhost, usuário, assim, elas pegam, o que elas fazem? Elas criam uma variável aqui, né? Por exemplo, ela cria uma variável chamada servidor. Por exemplo, aqui, ó, cria uma variável servidor. Aí passa para a variável localhost, né? E assim por diante. Cria uma variável usuário, cria uma variável CN, CPF. Aí quando é aqui, em vez dela digitar localhost, né? O que ela faz? Ela só chama a variável servidor, né? Ela só chama a variável servidor aqui. Tá. Aí no caso é só chamar. Aí no caso eu só chamaria a variável servidor aqui, ó.
né? Ah, deu alguma coisa errada aí, mas deixa. Localhost, tá? Vamos deixar assim mesmo. Nossa, eu faço sempre assim. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar essa aqui, a gente não vai usar ela, tá? Beleza. Então, MySQL Connect, localhost, usuário root, que mais? Tá, beleza. Então, continuando. Bateu o cansaço aqui. Continuando, né? Fizemos a conexão. Deixa eu me ajeitar aqui. Fizemos a conexão, tá? A conexão está criada. Vou só salvar aqui, só pra gente ver se realmente tá certinha. Ó, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, enviar CPF, né? Clica aqui, ó, não deu erro nenhum. Então significa que tá certinho a nossa conexão. Não deu erro nenhum, então tá certo. Tá. Agora, fez a conexão, eu vou verificar se o método post, se ele foi realmente se ele foi enviado para cá, né? Se ele foi request método post, se ele veio realmente requerido. Então a gente coloca assim, ó, a gente coloca uma variável a gente cria, né, a função if. Aí a gente vai chamar a variável do servidor global, tá? Variável do servidor global, que é server, tá? Vamos abrir aqui os colchetes, aspas simples. Aí eu vou colocar assim, ó, C maiúsculo, né? Request, tá? Request underline method, tá? Request method, ou seja, ele vai verificar se o método foi requerido, né? Se realmente foi inicializado o método. E qual método? A gente coloca duas vezes, que é o método igual, e ele vai colocar post, tá? Ele vai verificar se o método post foi inicializado. Se ele foi reinicializado, o que vai fazer? Aí a gente vai desenvolver todo o nosso código, tá? Então você pode dar um enter bastante aí, tá bom? E a gente vai até aqui o final, ó. A gente vai desenvolver nosso código todo aqui dentro, tranquilo? Beleza, então. Tá, método post foi requerido, beleza. O que ele vai fazer? A gente vai precisar puxar os dados, né? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai verificar se o CPF se ele está válido, né? Então a gente já vai jogar ele logo dentro da função para ele fazer essa verificação, tá beleza? Porque assim, se ele tiver válido, né? Se ele tiver normal, porque assim, a função ela retorna falso ou verdadeiro. Opa, é isso, ela retorna true ou false, ela retorna falso ou verdadeiro. Então o que a gente vai fazer? A gente já vai jogar aqui na frente um if, a gente já vai jogar aqui dentro na frente um if e já vamos chamar a função. Então a gente vai chamar a função aqui, ó, verificar CPF, abre e fecha parênteses. Para ela, eu vou colocar a variável CPF, tá? Variável CPF. E vou abrir opa, não é aqui, né? No final, vou abrir e fechar as chaves. Mas você deve estar se perguntando, e essa variável CPF, da onde é? Beleza, a gente tem que captar ela, né? Tem que pegar ela daqui, ó, do CAD CPF, tá? A gente tem que pegar esse input aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, né? Vamos criar a variável CPF, que é igual. Aí a gente vai chamar a variável global aqui, que é o método post, né? Que nós usamos. Variável global post, entre colchetes e aspas simples. Aí a gente vai colocar o CPF, só que é minúsculo, né? Que a gente botou lá, e ponto e vírgula. Pronto. Então a gente está captando o CPF. Captou o CPF, eu joguei ele dentro da função para ele verificar. Verificou o CPF, ele é válido, voltou verdadeiro, então vamos executar o nosso código. O que ele vai fazer? Agora, ele vai verificar, tá? Ele vai verificar se o CPF já existe. Só que também aqui, né, a gente vai passar novamente aqui. Depois, aqui dentro da função ele vai verificar o código. Então, o que ele vai fazer? É verdadeiro? Beleza, ele vai pegar o CPF novamente e também a gente vai criar uma variável chamada nome, tá? Por quê?
Porque ele precisa também captar, o nome, né? Pessoal, você não tem noção de como é. Não sei se alguém aí já faz vídeo, não tem noção de como é fazer o código, falar, explicar e explicar e fazer tudo ao mesmo tempo para não perder o raciocínio, entendeu? Para não perder o que você vai falar, né? Digitando, falando, pega o raciocínio no código que você está desenvolvendo. É meio complicadinho, mas a gente consegue. Vamos lá, não é difícil não. Tá, então aqui o nome ele vai receber nome, né? Opa, mas é minúsculo, né? Ele vai receber nome, ponto e vírgula aqui no final. Beleza? Tranquilo. Então assim, ele pegou, né? Ele verificou o CPF, ele verificou se o CPF é válido e pronto. Então ele é verdadeiro, ele vai executar o código. Só que agora ele tem que verificar se já existe, verificar se já existe o CPF. Tudo ainda dentro aqui da parte do verdadeiro, né? Então, para ele verificar, a gente vai criar uma variável chamada SQL, tá bom? E para ela, tá logo o ponto e vírgula no final, né? Para ela a gente vai passar o comando do MySQL, que é select, né? Select from, é isso? Foi esse nome mesmo que a gente colocou na nossa tabela? CAD CPF, foi esse mesmo, né? Então vamos voltar aqui. Select CAD CPF, né? Na tabela CAD CPF. Where, tá? Where, né? Onde o CPF é igual, aí entre aspas duplas, a variável, né? Variável CPF, ou seja, vai chegar aqui o CPF na variável, ele vai receber lá do arquivo que acabou de enviar, vai pegar aqui e vai jogar aqui dentro para verificar esse CPF. Vai verificar se esse CPF vamos colocar aspas simples mesmo, só para ele não ficar assim, né? Aí ele vai verificar se esse CPF já existe, tá? Então eu crio a variável SQL, agora eu vou criar uma variável query, porque ele precisa injetar isso lá dentro. Vou passar para ela MySQL underline query, abrir e fechar parênteses. Preciso da conexão para isso, tá? Pessoal, nesse vídeo a gente não fez foi aquela proteção, tá? Aquela função que a gente usa para escapar, né? De string. Nós não usamos para a segurança. Como a gente está mais estudando para nível mesmo de entendimento, de aprender, eu não quis colocar ela para o vídeo não ficar tão longo. Mas você tem também, quando você trabalha com formulário, que você vai ter que injetar arquivos que a pessoa vai digitar e você vai entrar no teu banco de dados, aí você coloca lá a função para escapar de caracteres especiais, né? Para proteger teu banco de dados. Injeção de SQL o nome, tá bom? Se você quiser dar uma pesquisada aí, injeção SQL. Aí você pesquisa aí como é que funciona ela, como é que as pessoas conseguem invadir o teu banco de dados. Tá, aqui na MySQL Query, que a gente vai atualizar, verificar se ele já existe, então eu preciso passar a variável com para ele e preciso passar a variável SQL também, ponto e vírgula, beleza? E aí ele já consegue injetar isso aqui lá dentro, né? Ele vai injetar isso aqui lá dentro através dessa função aqui, usando a conexão que nós acabamos de criar aqui em cima. Beleza, ele fez isso, né? Injetou lá dentro. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar um if de novo, um if, e vamos criar uma variável chamada retorno, né? Retorno igual uma função aqui mysqli. Deixa eu lembrar aqui, meu Deus. Tá, num ia dando um rosa aqui agora. Num rows, tá? Função, opa, mas MySQL ficou todo zoado, hein? MySQLi, tá? Num rows, beleza? E aí a gente passa para ela a variável query, né? Que vai fazer aquela injeção. Essa variável aqui, né? Variável query, tá? Então, essa função, tá? Deixa eu só terminar ela, eu vou explicar. E retorno igual a MySQL query maior que 0. O que essa função faz? Ela busca registro, número, tá? Um número inteiro, um número de registro. Então, o que aconteceu aqui? Ele jogou o CPF lá para fazer uma consulta. Ele achou, essa função ela vai trazer o número 1. Então, é isso que ele está dizendo, ó. Mas que ele for maior que 1, então ele achou, né?
Ele achou, então não pode mais cadastrar. Então, se ele achou, a gente vai colocar assim, ó. A gente vai colocar um eco bem aqui, tá? A ASP vai colocar assim, ó. CPF, CPF já cadastrado. CPF já cadastrado. Beleza? CPF já cadastrado. Então, se ele achou que era mais que... Se ele achou resiste, então vai dar CPF já cadastrado. Beleza? Então, pronto. Tranquilo. Caso contrário, né? Ele não achou, então a gente vai dar um else, abrir novamente aqui, tá? Um else, abrir aqui novamente. O que que a gente vai fazer? Se o CPF ele não achou o CPF, então quer dizer que não tem. Se não tem, a gente vai cadastrar agora essa pessoa. Eu vou precisar de novo dessa variável SQL, tá? Então o que que acontece? Eu copio ela logo aqui para evitar, tá? Só que o comando aqui SQL vai ser diferente, tá? Como ele vai cadastrar, deixa eu apagar ele aqui. Como ele vai cadastrar, o comando vai ser insert into, tá? Insert into é esse comando aqui que a gente usa para cadastrar dentro do banco de dados, tá? Então ele vai cadastrar onde? Ele vai cadastrar na tabela tabela CAD CPF, não é isso? Tabela CAD CPF, aí eu abro aqui parênteses e fecho, onde? No nome, vírgula e no nome, vírgula e no CPF. Isso, nome, vírgula, CPF. Aí a gente coloca os values, né? Abre e fecha parênteses também. Qual é o valor que ele vai receber? Entre aspas simples, vírgula, aspas simples. O que que a gente vai colocar aqui dentro? As variáveis, tá? Que a gente recebeu lá em cima. Variável CPF. Não, primeiro foi nome, né? Variável nome, tá? E a variável CPF. Porque assim, pessoal, ele segue a sequência, respectivamente. Se o nome está aqui, então o primeiro aqui que tem os dados tem que vir é nome, tá bom? Só lembrando que aí, quando a gente cadastra aqui, esse dele tem que estar autoincremente, né? Tem que estar aí. Se ele não tiver, na hora do cadastro ele dá errado, porque aqui a gente não está usando ele, o ID, certo? Beleza, então. Então, fizemos o SQL, tá? O que que acontece? Vou precisar também da query aqui, ó, tá? Ela vai ser igualzinho. Uma query, uma SQL query que vai atualizar, vai usar a conexão e vai usar SQL. Pronto. Depois, o que que eu preciso? Se deu certo, então eu vou colocar um eco, né? E vou dizer o seguinte, dados, dados, cadastrado com sucesso, tá? Dados cadastrado com sucesso, dados cadastrado com sucesso, que é o nome e o CPF, né? Ponto e vírgula aqui no final. Tá, beleza. Fechou aqui, né? Dados cadastrados com sucesso. Fechou aqui. Aí a gente vai agora usar bem aqui, né? Depois que a gente terminar aqui, nesse bem aqui, deixa eu voltar aqui. A gente precisa aqui, tá? Bem aqui, nós vamos estar usando ainda aqui, ó. Aqui de cima, né? Do verifica CPF, né? A gente abriu, ele verificou que é válido, ele fez tudo isso, né? Fez tudo isso. Agora a gente precisa, caso contrário, else, novamente, né? E abrir e fechar, beleza? Caso contrário, o que que vai acontecer? Digamos, lá ele estava verificando, verificou, fez o código. Caso contrário, é o que? Retornou falso, ou seja, ele não é válido. Então a gente vai colocar assim, ó, eco, tá? CPF inválido, CPF inválido, tá? Verifique o. Acho que é assim, né? Não sei, acho que é assim. Verifique-o, tá? Então, CPF inválido, verifique-o, tá? Ponto e vírgula. Beleza. Depois disso, aqui no final, depois do último aqui, a gente vai fechar essa conexão, né? Vou colocar um MySQLi, tá? MySQLi cruise, né? E vou passar para ele a variável de conexão. Vamos fechar essa conexão.
Após a tag aqui do PHP, que nós fechamos, para ficar melhor, o que a gente faz? A gente coloca um azinho, dá um enter, ele vai abrir um link. Esse linkzinho, a gente vai chamar ele de voltar. É muito importante isso aqui, porque depois que ele fizer tudo isso aí, você precisa voltar para a tua página inicial. Ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para a página CAD CPF.php, ou seja, ele vai voltar para a página, tá? Ele vai voltar para essa página aqui onde tem o formulário de cadastro, beleza? Vai voltar para a página onde tem o formulário de cadastro. Deixa eu voltar aqui, né? Aqui no envia CPF. Então aqui no envia CPF, deixa eu salvar, tá? Deixa eu atualizar aqui também, traduzir. Então nós criamos o CAD CPF, né? Então aqui a gente coloca Maria, tá? Vou colocar um CPF para ela, né? 00. Vou pedir para cadastrar, né? Deu erro aqui. Vamos verificar o erro onde foi. Na linha 10, tá? Deu erro na linha 10. Vamos verificar. O erro foi na linha do envia CPF, tá? Quando ele enviou para o envia CPF, ele deu erro na linha 10. Bem aqui no nosso código que nós acabamos de desenvolver, tá? Funções, verificar CPF, tá certo o nome da função, né? Verificar CPF. Tá, vamos dar uma olhada aqui, o que está de errado. Tá, a função, pessoal, ficou errado, né? Verificar CPF, né? Verificar CPF. Deixa eu dar copiar aqui ela, Ctrl C. Fica melhor. Vamos colocar ela aqui dentro. Tá, verificar CPF. Eu coloquei verificar CPF. Talvez você na hora percebeu aí, já corrigiu antes, né? Eu só corrigi agora, né? Então, verificar CPF, né? Passei a variável CPF para ela. Vamos salvar novamente. Bora ver o que deu aqui. Atualizar. CPF inválido, verifique, ó, tá? Ele já, a função funcionou, tá? Perceba que ele pediu aqui, ó, CPF inválido, verifique-o. Então a função funcionou. Ele olhou, viu que o CPF é inválido, que o CPF que nós passamos é inválido mesmo, e já fez. Ele tá dando erro na linha 37. Bora ver o que foi que eu fiz de errado novamente. No envia cpf.php, na linha 37. Vamos aqui. Linha 37, mesma coisa. Erro aqui de cansaço. Talvez você viu aí também, né? MySQL tá? MySQL closed. Pronto. Vamos atualizar. Beleza. Nosso código está funcionando perfeitamente bem, aparentemente. Então ele dá, ó, CPF inválido, verifique e volta, ó, volta para a página. Entendeu? Então, por exemplo, eu coloco aqui a Maria, né? Vou colocar um CPF inválido para ela. Beleza? Vou cadastrar CPF inválido. Ele não cadastra. Agora eu vou colocar a Maria, eu vou colocar um CPF válido para ela, tá? Vou colocar um CPF válido 09, se eu não me engano. Esse aqui é um CPF válido, então eu coloco cadastrar, ó, dados cadastrado com sucesso. Ele verificou que o CPF era válido e cadastrou. Vamos aqui no banco de dados, vamos verificar se cadastrou mesmo. Tá aqui, ó, cadastrou a Maria no formato padrão, top de linha, bacana, entendeu? Vamos cadastrar mais um. Com isso, deixa eu abrir aqui, que eu acho que eu fechei, né? Gerador de CPF válido. Vamos abrir aqui nosso gerador de CPF válido. E vamos pegar um CPF aqui, né? Vamos pegar esse CPF aqui, que diz que é válido. Copiei ele. Beleza. Onde é que nós estávamos? Aqui, voltar. Vou colocar aqui o José. Deixa eu colocar aqui o José. E vamos colocar o CPF, esse CPF que a gente acabou de copiar. Cadastrar, dados cadastrados com sucesso. Então o CPF dele é válido, né? Voltar. Vamos aqui no banco de dados, vamos atualizar o banco de dados. Tá aqui, ó. José também foi cadastrado no nosso banco de dados. Agora vamos botar Filomena, tá? Vamos colocar aqui que é a dona Filomena. E vamos colocar o CPF do José aqui que a gente acabou de cadastrar, tá? Para Filomena.
cadastrar, ó, CPF já cadastrado, voltar. Então ele volta, beleza? Então assim, fizemos todos os testes, tá? Tá funcionando de boa o nosso banco de dados. E era isso que eu queria passar para vocês. Vou deixar o link aí da função. Baixe essas duas funções aí. Se você pretende criar um cadastro aí de cliente, alguma coisa, você vai precisar dessas funções, tá? Baixe aí elas e faça o projeto de vocês dessa forma que vai dar tudo certo, tá? Fizemos 2 cadastros aqui, eles funcionaram, verificou se o CPF é válido, verificou se é válido, verificou a pontuação e verificou se existe, beleza? Ficamos por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, dê o apoio aí e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, fui!